Nesta aula, vamos falar sobre o controle da administração pública, como ele é realizado e quem pode exercê-lo. Por favor, quem não estiver com a Constituição Federal em mãos, aproveite para fazer uma pausa agora e pegá-la, porque vamos utilizá-la bastante. A administração pública, no exercício de suas atividades, fica sujeita aos controles interno e externo. Quando se diz que o poder público se submete ao controle interno, estamos nos referindo àquele controle que é realizado pelos órgãos da própria administração e que pertencem ao Poder Executivo. Lembram-se quando estudamos a estrutura da administração pública? Vimos que dentro de um mesmo órgão da administração direta há uma relação de subordinação em grau de hierarquia, porque um servidor responde ao seu superior hierárquico e assim sucessivamente até chegar à autoridade maior, que é o chefe do Poder Executivo. Por outro lado, vimos também que as entidades da administração indireta se submetem ao controle do Estado. Vamos abrir um pequeno parênteses aqui. Vocês se lembram quais são mesmo os entes que compõem a administração indireta? Então, só para relembrarmos, são as autarquias, as fundações, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Pois bem, esses componentes da administração indireta estão sujeitos ao controle do Estado. E de acordo com o Decreto-Lei 200 de 67, esse controle é denominado supervisão ministerial. Portanto, o controle interno fica restrito ao âmbito da própria administração pública, abrangidas aí a administração direta e a administração indireta. E é um controle inerente ao Poder Executivo. Além do controle interno, a administração pública se submete também ao controle externo. E quem é que realiza o controle externo? Esse controle é realizado pelos poderes legislativo e judiciário. Vamos ver na tela como é que poderíamos demonstrar esse estudo a partir de um esquema fácil para se lembrar. Então, vocês têm aí o controle da administração pública, que é exercido pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. É importante que haja esse controle, tanto interno quanto externo, para garantir que a administração pública não saia do seu trilho, ou seja, para que ela atenda sempre aos princípios que orientam e norteiam toda a atividade administrativa. É através do controle que se verifica se um ato praticado atende ao princípio da legalidade, se atende ao princípio da moralidade, da motivação, dentre outros igualmente importantes. Portanto, os controles interno e externo são sempre exercidos pelo próprio Estado, através das suas 3 esferas de poder. E os cidadãos, eles participam ou não desse controle? Sim, eles também participam, porque dispõem de certos instrumentos de ação que lhes foram conferidos pela Constituição Federal e que lhes possibilita não apenas a defesa de seus interesses individuais contra os atos da administração pública, mas também a proteção do interesse coletivo. Por isso é que também se diz que há um controle popular, o qual, através de um dos 3 poderes do Estado, pode fazer valer os direitos que afirma ter. Além do controle popular, não vamos nos esquecer daquele que também é exercido pelo Ministério Público, instituição cada vez mais atuante nessa participação, porque vem combatendo os atos que configuram improbidade administrativa, além de defender interesses difusos e coletivos e de denunciar autoridades que agem contra os princípios reguladores da administração pública. Já que mencionamos os atos de improbidade administrativa, é importante anotarem que há a Lei número 8.429, de 2 de junho de 1992, que enumera uma série de condutas qualificadas como ato de improbidade administrativa, sujeitando o agente às consequências gravosas previstas lá no seu artigo 12.
e consequências capazes de exigir o ressarcimento integral do dano, se houver, a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, a multa civil, a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais e outras ali elencadas. O que vem a ser improbidade administrativa? A improbidade administrativa é o mau uso da função pública ou o exercício abusivo dessa função pública a partir da violação do princípio da moralidade administrativa. A moralidade administrativa é resultante da conduta interior da administração pública, que se fundamenta em uma ordem de valor ético. Por isso é que a intenção do agente pouco importa nesse momento, mas o que se leva em conta é o resultado da sua ação. Claro que o uso dos poderes administrativos é lícito no exercício regular do cargo, emprego ou função. Vejam, o uso é lícito, mas o abuso é sempre ilícito. Justamente esse abuso é que se tenta coibir. A improbidade administrativa quase sempre é decorrente da violação da finalidade ou dos motivos do ato administrativo. A lei define que o Estado deve realizar o interesse público. Este, por sua vez, respaldado pela norma legal, cria cargos, empregos ou funções públicas e, para exercê-los, investe as pessoas físicas que preencham os requisitos para tanto. É muito importante guardarem uma coisa: a improbidade é chamada de ilícito pluriobjetivo, porque de uma mesma conduta decorre ofensa a bens tutelados por normas penais, civis e administrativas. Então, em regra, há sempre um concurso de normas nesses casos. Por isso é que o agente, por exemplo, quando comete ato de improbidade administrativa, pode ao mesmo tempo praticar crime contra a administração pública e também cometer um ilícito civil. Quem é o sujeito ativo no caso da improbidade administrativa? É qualquer pessoa que esteja no exercício de cargo, emprego ou função pública. Isso vem disposto no artigo 2º da Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Pode ser agente político, pode ser servidor público ou empregado público. E quem é o sujeito passivo do ato de improbidade administrativa? A lei protege a função pública, ou seja, é a administração pública direta e indireta, e também são as entidades privadas que tenham recebido auxílio, subvenção ou contribuição para a formação de seu patrimônio. Vejam lá o artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa a esse respeito. Outra pergunta: quem tem legitimidade para propor a ação? A resposta é tanto o Ministério Público quanto a pessoa jurídica lesada, desde que integrante da administração pública. E qualquer pessoa que tiver conhecimento de um ato de improbidade pode representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada a investigação sobre tais ilícitos, sem prejuízo de também poder representar ao Ministério Público. De acordo com esta lei, são 3 as modalidades de improbidade administrativa. Podem ser improbidade em razão do enriquecimento ilícito, improbidade que resulta de dano ao erário e improbidade que resulta de violação de princípios. Esse rol de condutas vem previsto nos artigos 9º, 10 e 11 da lei, e não é um rol taxativo, mas ao contrário, ele é meramente exemplificativo, de modo que pode ainda haver condutas outras, não expressamente ali previstas, mas que importem ato de improbidade administrativa. Esta lei, a qual nós estamos nos referindo, inovou muito no ordenamento jurídico, porque ampliou as modalidades de atos que importam improbidade administrativa. Bem, uma vez praticado um ato de improbidade, sob quaisquer das modalidades previstas,
Quais as sanções a que fica sujeito o agente? Primeiramente, deem uma olhadinha no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Esse artigo vem mencionando o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Muito bem, além destas sanções mencionadas aqui no texto constitucional, o artigo 12, incisos 1, 2 e 3 da Lei de Improbidade Administrativa ainda prevê a multa civil, a perda de bens e valores, a proibição de contratar ou de receber benefícios. Estas sanções não têm natureza penal, e isso é importante que vocês gravem. Todas elas são sanções civis. Por isso que se diz que o ressarcimento tem caráter indenizatório e não natureza de sanção penal, assim como as demais sanções. Uma pergunta: o juiz deve aplicar todas as sanções ou escolhe algumas dessas sanções? A jurisprudência tem entendido que ele não deve aplicar todas as sanções, porque não são necessariamente cumulativas. Ele deve aplicar a sanção compatível com a gravidade do dano. E qual é, no caso, a ação cabível? Hoje é pacífico que se trata de ação civil pública. A lei que rege o rito é a Lei 8.429, de 92, a Lei de Improbidade Administrativa, mas com aplicação subsidiária da Lei de Ação Civil Pública. Muito bem, vistos alguns aspectos relevantes sobre a Lei de Improbidade Administrativa, ainda que de forma sucinta, vamos voltar à questão do controle da administração pública. Diante do que já dissemos, o que vem a ser esse controle exercido sobre a administração? Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, o controle da administração pública é o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os órgãos dos poderes judiciário, legislativo e executivo, com o objetivo de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. Ainda em relação ao controle interno, o próprio artigo 74 da Constituição Federal prevê que a administração deverá exercê-lo sobre seus próprios atos, o que significa que ela realiza auditorias, verifica a legalidade na aplicação do dinheiro público e ainda auxilia o Tribunal de Contas. Como aqui a administração pública tem o dever de fiscalizar e corrigir sua própria atuação sobre os aspectos de legalidade, de mérito, dizemos que o controle interno decorre do poder de autotutela, que permite ao Estado rever os próprios atos quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos, até porque a atividade administrativa é sempre infralegal, devendo obediência, sobretudo, ao princípio da legalidade e da supremacia do interesse público. Por isso, como já estudamos, esse controle pode ser exercido de ofício, ou seja, pela própria autoridade que tomar conhecimento da ilegalidade de seu ato ou de ato de seu subordinado, ou pode também a administração rever o ato por provocação dos administrados, através de recursos administrativos. Como a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 34, a linha A, estabeleceu o direito de petição, há vários tipos dos quais o administrado pode se valer para questionar os atos praticados pela administração pública. Voltando a um tema interessante que vimos na aula sobre processo administrativo, pergunto novamente, no que se refere à decisão proferida pela administração pública, esta decisão faz coisa julgada? A resposta é não, não faz coisa julgada administrativa, porque só ao Poder Judiciário é dado proferir decisão definitiva.
E isso se justifica porque o judiciário não é parte na relação jurídica, mas ele é estranho à lide e, portanto, fica assegurada a imparcialidade necessária, o que já não ocorre quando a própria administração decide. Ela, ao mesmo tempo, é parte e juiz. Então, o que se entende é que a decisão administrativa apenas se torna irretratável pela própria administração pública. Com isso, vimos os aspectos relevantes do controle interno dos atos realizado pela administração pública, que em última instância, é efetuado pelo Poder Executivo, pois está na sua esfera de competência. Passemos agora a verificar os aspectos importantes do controle externo da administração. Quem realiza mesmo esse controle externo são os poderes legislativo e judiciário. Como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello, o controle externo compreende o controle parlamentar direto, o controle exercido pelo Tribunal de Contas e o controle jurisdicional. Primeiramente, em relação ao controle parlamentar direto, nós temos que é aquele exercido diretamente pelo Congresso Nacional, porque assim está autorizado pelo artigo 49, inciso 10 da Constituição Federal. Vamos acompanhar a leitura do artigo 49, inciso 10 da Constituição. Vejam na tela. É da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 10, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Muito bem, se ao Poder Legislativo compete fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, diga-se, os da administração direta e indireta, podemos vislumbrar aí duas formas de controle, o controle político e o controle financeiro. Claro que, como se trata de uma interferência do Legislativo nos atos do Poder Executivo, ela somente se justifica quando estiver limitada às hipóteses previstas na Constituição Federal. Assim, o Poder Legislativo tem legitimidade para controlar os atos do Poder Executivo nas seguintes hipóteses. Tenho a Constituição em mãos agora. Artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal. O Congresso tem competência para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. Segundo, vamos lá no artigo 50 da Constituição Federal. A Câmara dos Deputados ou o Senado Federal também pode convocar ministros de Estado para prestar pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade, caso haja ausência não justificada. Terceiro, o artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Federal, prevê o seguinte, que além dessas informações pessoais, as mesas da Câmara e do Senado podem ainda exigir outras por escrito aos ministros de Estado ou a qualquer titular de órgãos subordinados à Presidência da República, cujo desatendimento importará em crime de responsabilidade. Quarto, artigo 58 e parágrafos da Constituição Federal. Outro fator bastante importante desse controle é a instituição das famosas CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito, as quais têm poderes de investigação e são criadas pela Câmara e pelo Senado. As suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal. Quinto, temos ainda os artigos 49 e 52 da Constituição Federal. Nesses artigos existem vários casos previstos na Constituição Federal em que o Congresso Nacional e o Senado podem apreciar os atos do Poder Executivo. E sexto, os artigos 85 e 86 da Constituição Federal. Há ainda a competência do Senado para processar e julgar o presidente e o vice-presidente nos crimes de responsabilidade.
Como vocês percebem, através dessas várias hipóteses mencionadas, há a ingerência do Legislativo no Poder Executivo, porque assim está autorizado pela própria Constituição Federal. Configura, portanto, uma exceção à regra. Por isso é que de forma alguma constituiria afronta aos princípios da separação dos poderes, já que esse controle é constitucionalmente legitimado. A outra forma de controle externo aos atos da administração é aquela exercida pelo Tribunal de Contas, que vai se basear, sobretudo, no controle financeiro. Conforme dispõe o artigo 70 da Constituição Federal, o Congresso Nacional possui competência para realizar o controle externo da administração direta e indireta, devendo exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial na esfera federal. Para isso, o Legislativo é auxiliado por um importante órgão, que é o Tribunal de Contas da União. Nas esferas estadual e municipal, o Legislativo também é auxiliado pelos tribunais de contas estaduais, assim como pelos tribunais de contas dos municípios, onde houver. E quem se submete a esse controle? Todas as pessoas políticas, quer dizer, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, bem como também as entidades da administração direta e indireta, assim como qualquer pessoa física ou entidade pública que de qualquer forma administre bens e valores públicos. É interessante destacar que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas. Agora, finalmente, vamos ao estudo do controle jurisdicional exercido sobre a administração pública. Só para lembrar, o direito administrativo nasceu com o Estado de Direito e, por isso, todo ato da administração pública deve estar adstrito ao princípio da legalidade. Para garantir que o poder público vai mesmo se submeter às normas legais, seus atos devem ser também controlados pelo Poder Judiciário, que aprecia e invalida os atos ilícitos eventualmente por ela praticados. O Poder Judiciário tem o monopólio da função jurisdicional, como vocês bem sabem, cabendo-lhe decidir, com força de coisa julgada, a lide que lhe é apresentada, sejam quais forem as partes envolvidas. O próprio artigo 5º da Constituição Federal, inciso 35, expõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Por isso, qualquer que seja o autor da lesão, mesmo a mais alta autoridade da administração pública, não estará imune ao controle que vai ser exercido e poderá ter os seus atos questionados pelas vias judiciais. O Poder Judiciário pode examinar todos os atos da administração pública, mas apenas sob os aspectos da legalidade e da moralidade. Não há como o Judiciário invadir a seara de conveniência e de oportunidade, que é inerente ao mérito do ato administrativo, porque aqui somente a administração pública é que pode valorar. Por isso que a sua atuação fica mesmo adstrita, sobretudo, ao aspecto da legalidade do ato. Pode o Poder Judiciário invalidar uma portaria ou um regulamento que foram expedidos pelo chefe do Poder Executivo ou por alguma autoridade do Poder Executivo? A resposta é não, porque somente assim poderia proceder no caso de uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo julgamento é de competência do Supremo Tribunal Federal. E quanto aos privilégios de que dispõe a administração pública, enquanto parte no processo judicial, quais seriam esses privilégios? Nós já sabemos que a administração pública não está em pé de igualdade ali com o particular, diante da supremacia do interesse público, motivo pelo qual ela dispõe de certos privilégios também em relação ao processo judicial. Maria Silvia Zanella de Pietro enumera certas prerrogativas de que dispõe
à administração pública e que não são conferidas aos particulares, no caso de um processo judicial. São eles, primeiro, juízo privativo. Na esfera federal, conforme dispõe lá o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, todas as vezes em que a União for parte, a competência será da Justiça Federal. Segundo privilégio, os prazos dilatados. Nós já nos referimos a eles quando estudamos as entidades da administração direta e indireta. Pelo artigo 188 do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública tem prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Terceiro privilégio, o duplo grau de jurisdição. As sentenças proferidas contra a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, bem como as autarquias e fundações públicas, devem necessariamente ser revistas pelo tribunal competente, haja ou não apelação. Isso está previsto também no artigo 475, incisos 1 e 2 do Código de Processo Civil, para que essas ações, por envolverem interesse público, sejam reapreciadas pela instância superior. Quarto privilégio, o processo especial de execução. Também já tivemos oportunidade de mencionar que o artigo 100 da Constituição Federal prevê um processo especial de execução contra a Fazenda Pública, sendo que não pode haver penhora dos bens das entidades de direito público, já que os pagamentos aos credores se fazem através da ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Quinto privilégio, a prescrição quinquenal. Em regra, tem-se que todo direito ou ação contra a administração direta e também contra as entidades da administração indireta prescrevem em 5 anos. Sexto, despesas judiciais. Em relação ao pagamento das despesas judiciais realizadas a requerimento da Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 27 do Código de Processo Civil, serão pagas ao final pelo vencido. Sétimo privilégio, restrições à concessão de liminar e de tutela antecipada. Existem vários dispositivos de leis esparsas que vêm impedindo a concessão de liminar contra os atos do poder público, assim como o deferimento da tutela antecipada, sempre que o interessado não possa obter essa providência através de mandado de segurança por uma proibição legal. Assim, já que não conseguiria a medida cautelatória no mandado de segurança, por não ter respaldo em lei, poderia o interessado querer se valer do processo cautelar ou da tutela antecipada para buscar o mesmo resultado. Por isso é que se tem essa restrição. Oitavo privilégio. Também existem restrições à execução provisória. Em determinados casos, previstos no artigo 5º, parágrafo único, só que lá da Lei do Mandado de Segurança, não é possível haver a execução provisória, pois deve o interessado aguardar até o trânsito em julgado da decisão para poder executar a sentença. Isso vale, por exemplo, quando o mandado de segurança tiver por objeto a reclassificação ou a equiparação ou aumento ou concessão de vantagens aos servidores públicos. Bem, vimos que os atos da administração podem ser revistos pelo Poder Judiciário. E quais seriam as ações cabíveis para questionar esses atos? Existe uma série de ações possíveis, mas a Constituição Federal, em vários dispositivos, principalmente constantes no seu artigo 5º, prevê ações específicas de controle da administração pública, voltadas à garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. Como elas são objeto de estudo mais aprofundado na matéria de direito constitucional, vamos apenas mencioná-las, pedindo que vocês se remetam a elas e leiam com bastante atenção os artigos da Constituição Federal que as prevê, assim como seu procedimento nas respectivas leis que as disciplinam. Dessa forma, são cabíveis para questionar os atos praticados pela administração
os seguintes remédios constitucionais. Nós temos o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data, o mandado de injunção, a ação popular, a ação civil pública e a ADIM, que é a ação direta de inconstitucionalidade. Com essas considerações, terminamos a nossa aula. Não deixem de responder as questões que foram formuladas, porque ajudam bastante a compreender a matéria. À medida em que, caso tenham alguma dúvida, vocês terão que reforçar o estudo para ver aonde é que estão as dificuldades. Mas tenho certeza de que irão logo superá-las.